Bom dia, boa tarde para quem está recebendo esse vídeo. Eu sou Ricardo Santos, agente local de inovação do Sebrae Goiás, e esse vídeo é o vídeo da etapa 3 do programa Brasil Mais Sebrae, aqui na cidade de Santo Antônio do Descoberto, com as 24 empresas que foram convidadas a realizar este programa e que estão conosco nessa jornada que dura 8 etapas de forma presencial e uma outra etapa, a nona etapa, para medir qual foi o nível de produtividade alcançado durante a nossa jornada. Pessoal, nosso objetivo aqui hoje, neste vídeo, é trazer o conteúdo da etapa 3, que versa sobre o indicador de produtividade e também versa sobre o conceito de produtividade para as empresas que estão realizando o programa Brasil Mais Sebrae. Nós vamos falar sobre produtividade, os indicadores de desempenho que uma empresa tem, que serve para avaliar como é que está o desempenho dessa empresa, e também vamos falar sobre o indicador de produtividade do nosso programa. Então, aqui nós temos nessa tela, basicamente, a descrição do que nós temos como intenção de trazer de conteúdo neste vídeo. O bloco 1, produtividade. O bloco 2, vamos discorrer sobre a importância da avaliação de desempenho, né? Sobre os indicadores de desempenho que uma empresa tem que ter na gestão e na condução do seu negócio. E também vamos falar sobre o indicador de produtividade que está incluído na metodologia do nosso programa Brasil Mais. Atualmente, nós estamos atendendo 24 empresas no município de Santo Antônio do Descoberto, nos mais variados segmentos. Temos empresas do ramo de papelaria, empresas do ramo de varejo, de supermercado, temos empresas do setor de oficinas, temos empresas também material de construção, elétrica, hidráulica. Então, o município de Santo Antônio do Descoberto tem uma variedade muito grande de empresas de diversos setores da economia local. Pessoal, o conceito de produtividade é um conceito muito amplo e discutido na literatura acadêmica. E o nosso objetivo aqui não é fechar o argumento, fechar o assunto, e sim, o nosso objetivo aqui é dar um pontapé inicial a trazer a luz a esse conceito tão importante na dinâmica das empresas que nós estamos atendendo no programa Brasil Mais. Possa ser que a sua empresa tenha 3, 4 funcionários e você tenha a ideia na mente de entender que este conceito de produtividade não é tão relevante para o seu negócio, para a sua empresa. E é aí que mora o grande engano, o grande erro. Porque produtividade está ligada ao desempenho, né, ao resultado operacional ou financeiro da sua empresa. E na literatura, uma estratégia muito conhecida, na verdade, 3 estratégias muito bem conhecidas, experimentadas, e que, se as empresas forem fazer o uso delas, elas podem ter um nível de produtividade muito, muito além do que ela realmente está apresentando atualmente. Eu me refiro àquela liderança em custo, que é uma estratégia que as empresas deveriam perseguir, para ter um menor custo de produção, um menor custo de operação possível na sua empresa e no seu negócio. Temos também uma estratégia chamada estratégia de diferenciação. Empresas que buscam se diferenciar, seja no seu negócio, no seu serviço, no seu produto, têm grandes chances de se
melhor estabelecerem na sua região de atuação e terem resultados e desempenhos mais satisfatórios do que suas empresas que estão concorrendo, digamos assim, no seu lado. E temos também uma outra estratégia chamada foco ou nicho, que é uma estratégia onde a empresa escolhe como objetivo principal qual é o seu nicho de atuação, qual é o seu nicho de mercado que ela vai atender. E isso não é muito simples na prática, porque vai requerer pesquisa de mercado, pesquisa de opinião pública, pesquisa de hábitos de consumo. Geralmente, empresas que escolham essa estratégia baseada no foco, no nicho, são empresas que estão com um nível de serviço muito bem implementado e buscam uma diferenciação muito diferente do que elas têm atualmente. Então, essas três estratégias simples, que é a liderança em custo, que é diferenciação, seja nos seus produtos, nos seus serviços, e também a estratégia de foco, né, vão fazer com que a empresa tenha ali um melhor desempenho financeiro, gerencial, no resultado final da sua operação. E isso está muito ligado à produtividade. Produtividade, pessoal, nada mais é que uma empresa ser capaz de realizar mais serviços, mais produtos, com menos custo possível, com menos recursos possíveis. O conceito de produtividade está também ligado ao conceito de resultado operacional que uma empresa é capaz de produzir no seu negócio. Vamos conhecer aqui agora, no nosso material, uma definição sobre o que é produtividade. Conceitualmente, produtividade é a razão entre a quantidade de produtos produzidos e a quantidade de insumo utilizado na sua elaboração. Alguns exemplos para medir a produtividade de diversos negócios são: quantos carros são montados por trabalhador por um dia em uma montadora, quantos quilos de mel são produzidos por colmeia, quantos litros de leite são produzidos por vaca por hectare de uma fazenda, quantos pratos feitos são montados por hora por trabalhador em um restaurante e também quantos sapatos são fabricados por hora em uma indústria. Então, note, pessoal, que o conceito de produtividade está ligado à quantidade de produção, né? E a quantidade de insumos que são usados nessa produção, seja de serviços, seja de produtos. Claro, sendo de um ou sendo de outro, a métrica para calcular e medir vai ser diferente. Então, está aqui a equação simples de como nós podemos medir a produtividade nas nossas 24 empresas que estão participando do programa, que é a produção dividido pelos insumos. A quantidade de produtividade é basicamente isso, né? Quanto eu vou conseguir produzir pela quantidade de insumos que eu tenho à disposição. E esses insumos podem ser insumos financeiros, tecnológicos, físicos, tá bom? São uma enormidade de variedade nesse quesito. Vamos agora falar, pessoal, sobre a importância de fazer uma gestão baseada em indicadores de desempenho. Vou me atentar um pouco mais de tempo nesse assunto, porque é de suma importância conhecer, pelo menos os mais simples e os mais usados, indicadores de desempenho que você precisa ter na sua empresa, no seu negócio. Já vou adiantar que para o programa Brasil Mais, o indicador de desempenho que nós vamos utilizar, ele será calculado e conhecido na etapa 5, que é agora, nessa primeira semana de outubro em diante, que nós vamos já estar realizando a etapa 5 em cada uma das nossas 24 empresas participantes deste programa. Tá bom? Então, pessoal, o que é
uma gestão de uma empresa, seja pequena ou média, orientada ou com base em indicadores. Aí eu não tenho como desvincular a importância desse tema do conceito de produtividade. Os indicadores, pessoal, eles nos dão informações bastante simples, bastante pontuais e até precisas de como está o nosso negócio, de como está o desempenho, né? É uma fotografia da nossa empresa. Né? É uma empresa que não tem ou não utiliza, né, ali na sua gestão diária, semanal, nenhum indicador de desempenho, não é errado dizer que essa empresa tem uma gestão errada, tem uma gestão baseada em achismo, né? Tem uma gestão baseada em informações que não trazem nenhum valor ou ajudam na tomada de decisão. Então, é muito importante que você tenha na sua empresa ali alguns indicadores para medir os resultados de como está o desempenho da sua empresa, tá bom? Olha só, nosso material tem a seguinte informação. É essencial avaliar os resultados obtidos e comparar esses tantos aos previstos, como aos referenciais estabelecidos, para que se possa identificar a situação atual, para que se possa identificar se a situação atual está alinhada ao que foi definido. Caso não seja esperado, como esperado, é preciso identificar problemas, verificar suas respectivas causas para que possam ser adotadas em tempo as medidas necessárias ao ajuste ou correção de rumos. E eu me lembro bem que na nossa etapa coletiva presencial, agora no último dia 26 de setembro, né, muitas empresas que estavam lá representadas, né, utilizavam alguns indicadores de desempenho e outros também desconheciam, né, ou não utilizavam nenhum indicador de desempenho para o seu negócio. E é importante também a gente falar que quando uma empresa, né, não tem essa utilização, nós notamos que o resultado dessa empresa está muito abaixo do segmento do seu mercado, ou está muito abaixo do que é esperado até pelos seus gestores, dos seus proprietários. Por outro lado, nós observamos também que empresas, por mais simples que seja a sua operação, que utilizam e têm algum indicador de desempenho, né, na sua condução ali diária, são empresas que apresentam o melhor número e resultados, desempenho relacionados ou comparados a empresas do seu segmento e da sua mesma região. Ou seja, empresas que têm uma gestão baseada em indicadores têm melhores resultados, uma melhor performance, uma melhor entrega do que empresas que não têm nenhum tipo de indicador de desempenho na sua utilização. Logo, logo eu vou falar quais são os indicadores de desempenho, né, que nós julgamos como importantes para você ter no seu negócio. Por que medir e avaliar? Mais uma vez, são as formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, utilizados para acompanhar os resultados obtidos, coletar subsídios para a tomada de decisão, comunicar desempenhos desejados e resultados obtidos à equipe. À equipe. Então, pessoal, olha só. Você poderia perguntar, mas Ricardo, quais são os indicadores que eu tenho que ter na minha empresa, que eu posso utilizar, e o que eu posso ganhar com isso? O que eu posso ter de positivo ao utilizar esses indicadores? Está aqui. Acompanhar ou conhecer os seus resultados, né? Ter informações suficientes para o apoio da tomada de decisão. Pessoal, consideremos que os recursos financeiros que estão nas nossas empresas, né, são todos recursos que são limitados, né, na sua coleta, no seu uso e na sua destinação. Então, quando você tem ali uma gestão baseada por indicadores e terá que tomar uma decisão, seja de aumentar o seu parque industrial, aumentar a sua área de produção, aumentar a sua área de atendimento, vai recorrer e recair sobre recursos financeiros. E muitas vezes essa tomada de decisão de investir ou não precisará ser feita com muita análise e cuidado. E aí que vem a importância de você conhecer os indicadores, né?
para ter uma melhor decisão tomada e assertiva para evitar que os seus recursos financeiros sejam todos utilizados de uma forma inadequada. E também essa gestão, através de indicadores, faz com que a sua empresa, né, e os seus funcionários conheçam quais são os objetivos, quais são as metas, qual é, né, o que tem que ser alcançado no final de cada exercício financeiro de cada empresa. Então, essas aqui são as principais, ou as três principais vantagens de ter ali a utilização de indicadores de desempenho. Orienta-se que os indicadores de desempenho sejam estabelecidos com a participação dos responsáveis pelo processo de gestão empresarial, ainda na etapa de planejamento. Aqui nós estamos dizendo, né, a importância da construção pelos sócios de vendas e atendimento. Bom, pessoal, é muito importante você ter na sua gestão, na sua empresa, né, o uso de indicadores de desempenho. Eu queria citar aqui agora, como eu citei na etapa coletiva presencial, e as empresas ficaram muito atentas a esses indicadores, e até fizeram ali, né, algumas perguntas, algumas observações e algumas dúvidas que ainda pairam sobre quais indicadores são importantes eu ter e usar na minha empresa para que eu possa conhecer qual é o estado, né, da minha empresa, para onde os meus resultados da minha empresa estão sendo encaminhados. Vamos lá. É importante você ter a sua empresa, né, os indicadores de desempenho que sejam simples de entendimento, simples de acompanhamento e sejam simples na sua mensuração, tá bom? E um indicador muito importante que você tem que ter na sua empresa é o ponto de equilíbrio financeiro. O que é o ponto de equilíbrio financeiro? O que é esse indicador ponto de equilíbrio financeiro? E qual é a sua utilidade? O ponto de equilíbrio financeiro para um negócio vai mostrar ao gestor, seus sócios, funcionários, a quantidade de receitas de vendas necessária que tem que ser produzida para que aquele negócio pague pelo menos os seus custos de operação. Então, anote aí, frise bem. Ponto de equilíbrio, indicador importante que nos faz conhecer a quantidade de receitas de vendas necessária que teremos que produzir para que possamos pagar, permitem-me utilizar essa expressão, pagar os custos fixos variáveis que estão dentro do meu negócio. Na prática, na vida real, né, esse indicador de desempenho, ponto de equilíbrio, ele não pode ser negativo. Financeiramente falando, ele não pode ser negativo. Porque se ele for negativo, a informação que está sendo transmitida ao gestor é que as receitas de vendas que ele está conseguindo produzir no dia a dia, na dinâmica do seu negócio, não são suficientes para cobrir os custos fixos e as despesas variáveis e as despesas totais do seu negócio. Então, veja como é um indicador muito importante. Você conhecer qual é a sua quantidade de receitas que você é capaz de produzir, conhecer quais são os seus custos fixos e as suas despesas variáveis pelos seus valores totais. Isso vai te dar uma informação chamada ponto de equilíbrio, que é a informação que vai dizer qual é a rentabilidade, digamos assim, né? Pelo menos inicial, que o seu negócio tem que ter, tem que apresentar, tem que produzir, para que você tenha uma operação onde tenha resultados financeiros que já estão cobrindo a sua cadeia de despesas e custos e produzindo a partir dali algum lucro, algum lucro, tá bom? O outro indicador, me permita utilizar, um outro indicador muito importante que vai medir o desempenho financeiro, operacional da sua empresa, que você tem que ter, tem que conhecer, é um indicador chamado, podemos chamar de custos fixos e custos variáveis. Me permita também utilizar esses dois indicadores como sendo um só. Pessoal, não é possível você ter uma boa gestão da sua empresa, seja qual é o segmento de atuação que a sua empresa atua, sem você ter registrado, catalogado ou anotado qual é a quantidade de custo fixo
que a sua empresa tem no mês, ou 15, 20 dias, ou uma semana. Também não é possível você ter uma boa gestão de seu negócio sem que você conheça qual é a quantidade em dinheiro, em recursos financeiros, que as despesas variáveis que o seu negócio tem, apresenta no dia a dia, na dinâmica do funcionamento da sua empresa. Os custos variáveis, uma explicação bem simples, são, essa é a melhor explicação que não vai nos deixar nenhuma dúvida. Quando você vende, quando você tem ali a emissão da venda, né, do produto, do seu serviço, é onde ocorre a despesa variável, o custo variável, melhor dizendo. Então, custo variável é aquele custo que está ligado à sua quantidade de vendas. Quanto mais alto for as suas vendas, maior será o seu diretamente as vendas. Ao contrário do custo fixo, esse indicador nos mostra, nos diz que são custos que independem da operação de vendas, independem, né, da quantidade de vendas que você é capaz de levantar, produzir em um determinado período do tempo. Então, os custos fixos e os custos variáveis são muito interligados e um afeta o negócio diretamente, sendo o custo variável ter mais difícil controle, e na outra ponta, o custo fixo é um indicador de dizer o menor custo fixo possível para a sua operação. Já pelo outro lado, o custo variável, você não vai ter como fazer o controle total, porque ele está relacionado às vendas. Às vendas. E aí que vai uma dica de ouro. Os custos variáveis, que estão ligados basicamente à quantidade de vendas, né, vai produzir uma despesa financeira, vai ter um dispêndio financeiro por conta do uso de cartões, seja no débito, seja no crédito, e depois seja a necessidade de antecipação desses valores, a chamada antecipação de recebíveis. Então, como controlar o custo variável? Como perseguir ali um objetivo de ter o menor custo variável possível, sendo que depende das minhas vendas? Você fazer um ajuste e buscar ter uma menor despesa financeira possível. Ou seja, fazer contato com seus operadores de mercado, seja de cartão, seja de meio de pagamentos, né? E buscar uma taxa ali muito próxima daquilo que é justo e praticável para o seu segmento. Com isso, você vai ter ali um menor custo financeiro e uma menor despesa financeira, que vai ser muito bom para o desempenho financeiro e muito importante, muito bom para a sua quantidade de custo variável ser bem menor. Indicador de desempenho, chamado custo. Ambos influenciar o desempenho, o resultado da empresa. Indicador de desempenho, também muito importante eu conhecer, eu utilizar, eu incluir, registrar um desempenho da minha empresa para que eu possa ter um desempenho satisfatório e positivo, que isso vai resultar em melhor ou melhores ganhos para a sua empresa. Temos também, pessoal, um outro indicador, outros indicadores, no plural, muito importante as nossas empresas conhecer, utilizar, implantar, acompanhar, falar com a equipe de venda sobre esse indicador, que é um indicador que mede, né, o ticket médio de vendas por cliente. Esse indicador, ticket médio de vendas por cliente, ele mostra basicamente qual é, né, a média que um cliente, a média em recursos financeiros, entenda, tá bom? Que o cliente está comprando de mim. Qual é o valor em recursos financeiros que eu estou conseguindo, né, fazer com que o meu cliente adquira de mim. Esse indicador, pessoal, ele pode ser muito bem calculado quando você pega o total de vendas que você está produzindo na sua empresa, né? Aí você pode escolher o período, seja uma semana, seja 15 dias, seja um mês, e dividir pelo número total de clientes possíveis que você conseguiu vender, né? Fazendo essa divisão simples, você vai ter ali expresso o ticket médio, claro, aproximado, né, de vendas que o cliente da sua empresa, aquele cliente que está entrando na sua loja, está sendo capaz de comprar com você, tá bom? Muito importante você conhecer esse indicador. Por quê? Porque, pessoal, com esse indicador
Você consegue fazer ali planejamento de vendas, consegue fazer ali planejamento de quanto eu vou ter que vender para ter ali um ponto de equilíbrio positivo. Conhecendo esse indicador, você vai conseguir também se organizar para perseguir o menor custo variável possível para o seu negócio. Então, pessoal, esses 4 indicadores são os indicadores que nós observamos que estão em falta, digamos assim, nas empresas. É importante eu trazer o conceito de produtividade para vocês. É também importante trazer ali quais os indicadores mínimos, básicos, né, importantes que eu tenho que ter na gestão do meu negócio. Juntando indicadores e juntando a utilização dessas bem por indicadores para a minha empresa, tá bom? E o programa persegue esse objetivo, né? Que uma empresa tenha ali um melhor nível de produtividade, só que nós entendemos e sabemos que esse melhor nível de produtividade só pode ser alcançado se as empresas, se os gestores terem informações corretas, adequadas e tempestivas, ou seja, informações que servem para este momento, para ter uma gestão de indicadores no mínimo, no mínimo, no mínimo adequada. Que vai ser calculado, nós conhecermos sua metodologia de produtividade. Pessoal, para conhecer qual é a produtividade que a sua empresa apresenta, nós teremos que conhecer com precisão o faturamento bruto, os custos variáveis que a sua empresa apresenta na operação, trabalhando no dia a dia da sua empresa, né? Na etapa 5, né? Agora nessa primeira semana de outubro em diante, e lá na etapa 9, que vai ser o cálculo, né, da produtividade final, será esse indicador de produtividade. Esse indicador de produtividade, ele está incluso, né, na nossa... Olha só, conforme elas têm que calcular a produtividade. Para o programa Brasil Mais, paga. Eu me lembro agora de uma pergunta que a pessoa fez para nós no ciclo 1, na cidade de Águas Lindas, e que faz toda a diferença e é relevante em qualquer tempo. Uma empresa que tinha 16, e o gestor, um casal, não sabe, cada um dos seus colaboradores entregava, né? Fazia a entrega no final do mês. Então, por pessoa ocupada. Né? Para simplificar a atuação de valor adicionado para o cálculo da produtividade, utilizaremos uma aproximação com base do resultado da subtração do faturamento bruto pelos custos variáveis. Então, novamente, vamos cair aqui numa gestão, não tem nenhum indicador para medir o faturamento, para medir o nível de receitas ou a quantidade de receitas, certamente você não vai conseguir calcular, né, ou conhecer qual é o seu faturamento bruto. Se a sua empresa não tem uma gestão baseada em indicadores para conhecer quais são os custos variáveis que o seu negócio, qual é o valor total dos seus custos variáveis. Ou seja, pessoal, a produtividade nada mais é que uma gestão empresarial orientada. Então, não fique sem ter essas informações no seu negócio, no seu sistema, nas suas anotações. Não fique sem ter e sem conhecer esses indicadores básicos que nós citamos aqui, porque se você não tiver ou ter ausência do uso desses indicadores, possa ser que você não tenha ali um melhor desempenho possível, tá bom? Faturamento bruto durante o mês. Atenção aqui para não confundir com lucro, tá bom? Para não confundir com lucro. Faturamento bruto é diferente do lucro. Custos variam, gera muita dúvida. Custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa, né? Ou o nível de vendas, quantidade de vendas que a sua empresa apresenta. Atenção aqui, pessoal, seus valores dependem diretamente, ou seja, meu nível de vendas está baixo, terei despesas ou custos variáveis menores. Meu nível de vendas está evoluindo, certamente terei uma despesa, né, um custo variável maior, tá bom? São exemplos de custos variáveis: comissões, impostos sobre vendas, custos dos serviços, embalagens, taxas de cartão, fretes, né, entrega, empresas que fazem tipo de entrega. Então, são exemplos básicos de custos. Lá e explicar, né, o conceito de pessoas ocupadas. Olha só, uma empresa ocupadas mede o número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, vínculo empregatício formalizado. Então, quando nós formos calcular agora, junto da sua empresa, na etapa 5, né, o indicador de produtividade, vamos ter que ter uma atenção para fazer uma divisão simples para não incorrer em aprendizes. Não vão entrar no conceito de pessoas ocupadas. Bom, o pessoal que não estão ali diretamente incluídos neste termo de pessoas ocupadas.
prestadores com características de não subordinação. Uma pessoa que vai lá instalar uma internet, instalar uma câmera, instalar um serviço de CFT, por exemplo, não vai entrar, não está ligado à operação da sua empresa. E funcionários, colaboradores, né, que estejam em licença remunerada acima de 15 dias. Também não vai ser contabilizado no indicador pessoas que estejam em férias ou pessoas em licenças de até 15 dias entrarão nesse cálculo de pessoas ocupadas, tá bom? Então, pessoal, está aqui feita a etapa 3. Nós discorremos sobre a importância de conhecer e utilizar indicadores de desempenho na gestão dos nossos negócios. Discorremos também um pouco sobre conceito de produtividade, falamos que produtividade está ligado diretamente, né, a um bom desempenho, um bom resultado, né, uma boa apresentação, uma boa entrega financeira que uma empresa possa ter, claro, observando que o fator insumos e produção está associado, que não tem como desassociar isso para conhecer produtividade, tá bom? E nos vemos agora que nós convencionamos na etapa coletiva presencial de utilizarmos o termo solução. Protótipo nada mais é que a construção de uma solução para um problema real que esteja ali impactando o desempenho da minha empresa.